Maicon Daniel, irmão Maicon Daniel, porque agora o meu canal mudou de Maicon Daniel 15 para irmão Maicon Daniel, porque eu recebi o meu batismo e agora o meu canal será sobre pregações, também será sobre louvores, mas esqueçam Maicon Daniel 15, agora é irmão Maicon Daniel, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, um excelente dia de quinta-feira para todos vocês. Eu cheguei da escola, então por isso eu comecei a gravar cedo. Então, assistam esse vídeo porque eu falarei dos primeiros 4 seres do Apocalipse que o Senhor Deus irá liberar. Que são o Espírito do Anticristo, o Espírito da morte, o Espírito da guerra, o Espírito da fome e o último, que é o quarto selo, o Espírito da morte. Esses são os 4 primeiros selos conhecidos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então vamos lá, assistam esse vídeo e se concentrem. Roda a vinheta. Então, irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, se puderem, se não puderem, só ouçam. No livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Então, amém? Vamos lá. O livro e o cordeiro. Então vi, na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. Um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes. Pelos anciãos, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões.
Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder, para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém, que significa que assim seja. Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Então, meus irmãos, agora vem o capítulo 6, que é os 7 selos. E aqui está escrito no título, os selos. E aqui mostrará o que já está acontecendo no mundo. As escrituras sagradas estão se cumprindo com a permissão do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Yahvé. Yahvé se manifestará. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, meus irmãos, este cavalo branco simboliza o espírito do anticristo, que virá a este mundo, que já está neste mundo, aliás. O espírito do anticristo. Então, fiquem atentos, porque quem é cristão verdadeiro, quem adora a Deus em espírito e em verdade, vive a sua palavra e faz a sua vontade, ou seja, a vontade do Senhor Deus e do Cordeiro. E esses receberão o seu galardão, a sua coroa e o seu nome no livro da vida, se viverem numa vida santa, plena, humilde, mansa e reta perante os olhos do Senhor Deus. Então, e o arco simboliza que ele enganará a muitas nações. Assim como diz que ele irá cavalgar como vencedor determinado a vencer, isto diz que ele virá como o Messias, como um vencedor, como o Salvador do mundo. Mas o arco simboliza que ele enganará a muitos com uma falsa paz. Então, meus irmãos, fiquem ligados. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dada uma grande espada. Então, meus irmãos, esse cavaleiro vermelho com o cavalo vermelho simboliza o espírito da guerra, e esse espírito já está no mundo, porque assim como vem nas reportagens, as guerras em Israel, na Rússia, no Vietnã, em qualquer lugar, no Antares, vocês já viram essas guerras que estão acontecendo, que estão havendo pelo mundo. Isto é este segundo selo também, que já foi aberto, que o espírito da guerra está no mundo e as pessoas estão matando uns aos outros porque o seu amor está se esfriando. Hoje em dia, pais matam filhos, filhos matam pais. Muitas coisas acontecem. Mas Deus está no controle e temos que nos preocupar não com o que há neste mundo, mas com a nossa salvação. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha.
olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Então, meus irmãos, este terceiro selo abre as portas para o cavaleiro do cavalo preto. E este é o espírito da fome. Porque você já vê hoje em dia, porque muita gente passa fome, porque lá na África muitos estão sofrendo pela falta de alimentos e de provisões. Então, este é o terceiro selo. Mas não devemos nos preocupar, devemos permanecer fiéis em Cristo Jesus. Ainda que a fome, as guerras e o anticristo venham ao mundo, devemos permanecer fiéis. Então, e aqui está. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, meus irmãos, este último cavaleiro simboliza o espírito da morte. Então veio nessa sequência: o cavalo branco simboliza o espírito do anticristo, o cavalo vermelho simboliza o espírito da guerra, o cavalo preto simboliza o espírito da fome e o cavalo amarelo simboliza o espírito da morte. Então, meus irmãos, este cavaleiro, assim, o cavalo amarelo, com o cavaleiro amarelo, eles terão autoridade. Deixa eu ver. Terão poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e até por meio dos animais selvagens, pelas guerras. Porque o amor de muitos já se esfriou. Mas não se preocupeis, irmãos, Cristo está voltando, ainda que sobrevenha o anticristo, as guerras, a fome e a morte. Nós devemos permanecer firmes e fiéis, porque tudo isso aqui é a lei de Deus, se cumprindo as Escrituras Sagradas. Nós já passamos do livro de Gênesis até o 2º livro de João. Aliás, até o 3º livro de João. Então, meus irmãos, nós já estamos no último livro da Bíblia, Apocalipse. Não tenham dúvida de sua salvação. Se vocês vivem a palavra em espírito e em verdade, fazem a vontade de Deus, vivem numa vida reta, plena, santa e agradável perante os olhos do Senhor Deus, então vocês receberão um nome no livro da vida, o seu galardão e a sua coroa. Não tenham dúvida de sua salvação, porque a dúvida só gerará mais incredulidade. Então, meus irmãos, eu trouxe esta palavra para vocês para verem que o que já está acontecendo é verdadeiro. E o Senhor Deus, Ele previu tudo desde a criação do mundo. Ele sabia que Lúcifer iria se revoltar contra Deus e levar 1/3 dos anjos para o seu lado. Então, houve batalha nos céus, mas o Senhor venceu o mal. Não se preocupem, porque Deus venceu o mundo e sempre vencerá. Então, meus irmãos, fiquem com esta palavra de hoje. Eu falei só desses 4 selos, porque isto, meus irmãos, é muito grandioso também, porque isto, neste livro aqui que é verdadeiro e único, não é apenas um livro, mas é o que nos santifica, é a boca de Deus falando para nós, meus irmãos. Eu falei desses 4 selos, porque isto são coisas muito grandes que já estão acontecendo. Então,
vocês devem se preparar para o grande dia, porque não se sabe a hora nem o momento que Cristo virá e arrebatará sua igreja, porque na Bíblia diz que ele virá como ladrão à noite. Não saberemos a hora que ele virá. Então, fiquem com essa palavra. Deus abençoe. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. A paz do Senhor. Deus abençoe. Uma excelente final de quinta-feira. O seu like e o seu compartilhamento são muito importantes. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e eu deixarei as notificações de meus próximos vídeos, porque eu estou disposto, assim como o pastor Antônio Júnior, que eu sigo o canal dele, pastor Antônio Júnior, eu estou disposto, assim como ele, a ajudar vocês na caminhada de Deus, porque eu sou um servo de Deus batizado.